Do Senhor, que Deus possa crescer em nossas vidas. Nós vamos orar neste momento, pedindo a Deus a orientação dele, para que tudo que for feito nesta noite seja para a honra e glória do nome do Senhor. Senhor nosso Deus, querido Pai, nós te agradecemos nesta noite, Deus, pela oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui na sua casa. Te agradecemos a Deus pela tua misericórdia, pela tua exemplo. Te agradecemos a Deus porque o Senhor tem sido um vulto para conosco. Que nós possamos a cada dia, Deus, reconhecer a tua obra em nossas vidas. Abençoa a tua igreja nesta noite, por feita por Deus. Seja para a honra e glória do teu nome. Amém. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus no livro de Jeremias, o capítulo 31, os versículos de 33 a 35. Jeremias, capítulo 31, de 33 a 35. O título desse texto é a promessa de uma nova aliança de Deus para o povo. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel, passado aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha lei na mente deles, e escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais terá necessidade de orientar o seu próximo, nem a seu irmão pregando. Eis que precisa conhecer quem é o Senhor, porquanto serei conhecido de todo o interior do ser de cada pessoa, desde os mais jovens até os idosos, desde os mais pobres aos mais ricos. Garante o Senhor, porque eu mesmo lhe perdoarei a malignidade e não permitirei recordar mais dos seus erros e pecados. Assim Deus faz com cada um de nós. O mundo pode te acusar, o mundo pode te criticar, mas Deus é aquele que perdoa os pecados, é o misericordioso, o nosso Salvador. Eu vou passar a palavra para o Ministério da Oposição. Boa noite, graça e paz, amém? Vamos nos colocar de pé para estarmos adorando ao nosso Deus com bastante alegria, amém? Quantos aqui têm motivos para dizer que o seu Deus é bom? Levante as suas mãos, amém? Quantos aqui têm motivos para dizer que o seu Deus é bom? Amém? Que enquanto você estiver cantando essa canção, você possa dizer: tu és bom o tempo todo, tu és bom. Eu não sei se você parando para olhar a sua trajetória, a sua semana, o seu mês, você consegue ver a bondade de Deus na sua vida. Se teve não, se teve sim, se teve dificuldades, problemas, mas a palavra de Deus diz que o nosso Deus é bom. O tempo todo Ele é bom, a sua soberania é perfeita, tudo que Ele faz é perfeito. Você possa adorar a Ele com todo o seu coração nessa noite, amém? Por tudo que é.
suas misericórdias são infinitas. A sua graça nos alcança mesmo nós não merecendo. Se estamos aqui é porque o Senhor tem cuidado de nós. Se estamos aqui é porque o Senhor um dia olhou para nós e se entregou numa cruz por cada um de nós. Muito obrigada, Senhor. Porque a cada dia a nossa vida, as nossas ações, o nosso testemunho celebrem, Senhor. Celebrem
Jesus, quero declarar teu nome.
momento que nós vamos passar aos avisos da semana. Na terça-feira, temos a reunião das mensageiras do Rei. Na terça-feira, reunião da MCM aqui na igreja. Na quarta-feira, ensaio coral e culto de oração. Na sexta-feira, ensaio do Ministério do Povo. Embaixadores do Rei na quarta ou... é quarta-feira? Então, embaixadores do Rei também na quarta-feira. Um aviso importante, vai acontecer no dia 26 de 10 de 2025, às 10 horas, aqui na igreja, a Assembleia Extraordinária para a eleição da diretoria para 2026. Então a eleição vai ser, vamos ter duas assembleias, a Assembleia Extraordinária para a eleição da diretoria e em seguida a Assembleia Regular da Igreja, dia 26 às 10 horas. Ainda vamos colocar esses avisos no boletim, nos grupos da igreja, e será fixado um edital nos murais da igreja, pois assim é determinado, né? Assim é a maneira legal de fazer a eleição da diretoria. Então, irmãos, na eleição da diretoria, nós precisamos que tenha bastante pessoas, né? Nós não podemos correr o risco de ter pouca gente no dia 26 e a gente ter que adiar ela para uma outra data. Porque acontecendo isso, a gente fica com dificuldades para registrar essa ata no cartório, e se a gente demorar a registrar, acontece igual no ano passado. A conta da igreja ficou bloqueada, porque todo ano tem que fazer essa eleição. Se não fizer, as contas da igreja ficam bloqueadas no banco, né? Então, dia 26, todos nós temos um compromisso com a igreja e com a obra do Senhor. Nós queremos agradecer a todos aqueles que nos visitam, mas agradecer a todos, mas fazer um destaque e convidar aqui à frente a irmã Ângela. A irmã Ângela está aqui lá de São Paulo. A irmã Ângela, para quem não conhece, é a esposa do pastor Pedro Colino, que foi pastor aqui da igreja. Ela vai tomar a palavra. Bem, quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Sei que é uma alegria muito grande voltar, né, nessa igreja. Nós já fomos membros aqui, igual o irmão falou. O Pedro já foi pastor aqui hoje. Nós estamos na primeira igreja batista de Mogi das Cruzes. Lá o meu marido é um dos pastores, né, o pastor da maturidade. O pastor lá é o pastor Segundo Almeida, que é o pastor presidente. Então, estou muito alegre, né, com essa oportunidade. Meus irmãos, tem muitos que não me conhecem, né? Mas tem irmãos aqui que já são por um tempo. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e deixar um texto da palavra de Deus, está no Salmo 122, que diz assim: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Que essa seja uma realidade, né? No nosso coração, de estarmos aqui na casa do Senhor para louvar, para bendizer o santo nome dele, porque só ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, mas que nós possamos estar com o nosso coração aberto nessa noite para ouvir a voz de Deus, porque eu creio que ele já falou do pastor e ele vai falar conosco nessa noite. Então eu sou muito grata a Deus, né, pela sua igreja. Eu gostaria de orar por vocês, tá? Vocês possam colocar a sua vida, seu coração, seus problemas, suas dificuldades na mão do Senhor, porque Ele conhece cada coração, Ele sabe aquilo que nós viemos buscar aqui nessa noite, porque o nosso Deus é um Deus onisciente, onipotente, né? E Ele está no controle das nossas vidas, Senhor. Coloca a sua vida na mão de Deus, que nós vamos ouvir a palavra dele. Eu creio que Ele já falou no coração, e Ele vai falar no nosso coração nessa noite também. Então, Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na tua casa. Te agradecemos, Senhor, por cada vida, Senhor, que entraram aqui nessa noite.
Senhor sabe, ó Deus, que o Senhor é um Deus que sonda o nosso coração. O Senhor sabe aquilo que nós viemos buscar aqui nessa noite, ó Deus. Faça a tua vontade, Senhor. Faça o teu querer, Senhor, na nossa vida. Precisamos, Senhor, ouvir a tua voz. Nós dependemos de ti, Senhor. E o Senhor está no controle de todas as coisas. Muito obrigada, Senhor, por cada irmão que está aqui nesta noite. Te agradecendo pela vida dessa igreja, pelo pastor, pela sua família, Senhor. O Senhor continue abençoando a vida do pastor e a sua família, dando a direção, dando sabedoria, ó Deus, para conduzir este rebanho, ó Deus, porque nós sabemos que não é fácil, mas o Senhor está no controle, o Senhor sabe de todas as coisas. E nós pedimos pela vida desse casal, pela vida deles, ó Deus, abençoa essa família, Senhor. Derrama as tuas bênçãos sobre eles, ó Deus, dando a eles tudo aquilo, ó Deus, que eles precisam, Deus, porque o Senhor está sondando cada coração nessa noite. Muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade, Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela oportunidade. Neste momento, eu quero convidar o irmão Zenildo, que vai ter sua participação neste culto. Boa noite, irmãos. Que a paz e a graça de Jesus tenham cada um dos irmãos. Amém? Não vou pregar, é só a reflexão que eu vou fazer aqui. O culto hoje está sendo dirigido pelos homens da igreja, né? O Valdemir pediu para eu fazer uma pequena reflexão de 2 horas. É isso mesmo. Pastor, primeira ordem. Irmãos, é uma imensa alegria para nós estar tratando o Senhor, retornar à casa do Pai e dizer para Ele quanto é importante Ele não sobreviver, né? E servir o Senhor só nos dá alegria, só nos dá satisfação pela nossa salvação na pessoa de Jesus, né? E ser o privilégio, né, de ser chamado seus filhos. Esse é o carinho que Deus tem tido com a sua igreja. Eu não vou demorar muito, porque eu quero andamento do culto, ainda temos mensagem para ouvir. Mas eu quero deixar aqui para a nossa meditação essa noite, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 22, que diz o seguinte: agora, porém, libertados do pecado, transformado em servo de Deus, tendes em vós o fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Amém? Só para a gente poder renovar e reforçar esse versículo em nossa mente, né? Vou ler mais uma vez, vai ficar bem batido. Agora, porém, libertados do pecado, transformado em servo de Deus, tendes em vós o fruto para a santificação, a fim de que a vida eterna. Nós estamos guardando o quê? A volta de Jesus. E como vamos aguardar a volta de Jesus? Nós temos que guardar a volta de Jesus de qualquer maneira, sentado com qualquer maneira, não esquentando muito a cabeça com essas coisas. Nós temos que a cada dia colocar nossa vida no Senhor, pedir que Deus nos molde cada dia, né? E nos mantemos uma linha de avivamento na nossa vida, uma linha de avivamento no nosso coração, e a cada dia pedir que Deus transforme nosso ser num ser espiritual, para que possamos ser melhor do que somos a cada dia. Se hoje você orou, se hoje você entregou sua vida ao Senhor, se hoje você buscou a cada dia, dedicou sua vida, amanhã vamos fazer o mais possível, melhor ainda, para que a nossa oração, para que a nossa intenção com Deus, ela seja a melhor possível, para que o nosso agradecer a Deus seja cada dia melhor possível, para que a nossa intenção, o nosso mover, a nossa fé, ela seja cada dia dedicada, firmada aos pés do Senhor, para que possamos a cada dia passar pelas lutas e dificuldades, como eu preguei hoje pela manhã no Salmo 121, né? Mas a cada dia enfrentamos problemas, dificuldades, mas sabemos que o nosso Deus está ao nosso lado, nosso Deus está na nossa vida, nosso Deus está na nossa direção, Ele vai na frente, abrindo o caminho, assim como abriu para Moisés passar com todo o povo em terra seca, no meio daquele mar enorme. E Deus mostrou para o povo que Deus ainda cuida da sua igreja. Deus mostrou para o povo que Deus ainda se interessa por você. Deus mostrou para o povo que ainda cuida de você. Deus ainda está falando que Deus ainda se importa com a sua vida. Deus se importa com os seus problemas. Não é onde nós pararmos no meio do caminho,
porque o problema está demais, a enfermidade está me assolando, nada disso. Temos que entregar totalmente a nossa vida nas mãos do Senhor e continuar perseverando até Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então o versículo que fala, transformado em servo de Deus, tem de vós o vosso fruto e para a santificação. Como não vamos ser crentes, santificar nossa vida no meio do mundo difícil que vivemos? Como vamos fazer isso? Eu olhando para a cruz de Cristo, como eu de manhã. Talvez você pode estar sentado no seu banco aqui e está pensando, toda vez que nós vemos a igreja, nós ouvimos um necessidade, ouvimos uma palavra de autoridade, mas nós vamos vir para isso. Nossa fé em Deus é uma fé genuína, uma fé verdadeira, daquilo que você não tira fora. Os prazeres do mundo tiraram a tua alegria. Mas hoje não, hoje é diferente. Hoje você tem alegria de viver na presença do Senhor. Hoje você tem alegria de vir à casa do Senhor. O Salmo 133 vai dizer isso. Alegrei quando me disseram, vamos aonde? A casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor por quê? Aprender. Vamos à casa do Senhor por quê? Para levantar a nossa estima a cada dia. Porque os problemas às vezes nos tiram a fé, nos tiram mesmo o desejo de estar na casa do Senhor. Mas quando você olha para a sua vida e vê a transformação que Deus fez, quando você olha para a sua família, vê que todos estão bem, quando você olha para o seu trabalho, vê que tudo vai bem na sua vida, você glorifica a Deus. Porque está tudo certinho. E mesmo assim, ele não tudo no certo, está tudo errado. Glorifica Ele, porque está aqui, ó. Em tudo dai graça. Então, se você está sendo grato ao Senhor pela sua vida, se você está sendo grato ao Senhor pela sua família, se você está sendo grato ao Senhor pelo seu trabalho, está tudo certinho. Isso está dizendo para você, que você está dizendo para Deus que Deus ainda está cuidando de você. Além de tudo, Deus zela por tudo que você tem. E isso é maravilhoso. Você poder saber que tem um Deus Criador que zela pela sua família, tem um Deus Criador que zela pelos seus negócios. Então vamos estar nossa vida cada dia voltada na palavra, buscando a sua fidelidade, entregando totalmente tudo nas mãos do Senhor, confiando nele, e o mais Ele fará. Amém, irmãos? Deus abençoe. Convidar os irmãos da igreja, vamos cantar um hino ao Senhor. É o hino 396 do cantor cristão, 396. Agradecer
a paz do Senhor Jesus para os irmãos. Amém? Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 131. 131. Alô, Salmo de número 131, que diz assim a palavra de Deus. O Salmo de Davi: Senhor, não é soberbo o meu coração. Tem versões que diz orgulhoso, mas eu gosto da versão soberbo. Nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora para sempre. Oremos, feche os olhos. Louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado por estarmos na tua casa mais uma vez neste domingo. Obrigado por tudo que tu fizeste na manhã, na EBD, no culto, por ter recebido o nosso louvor, por ter falado aos nossos corações por meio da tua palavra. E obrigado por essa noite de louvor e adoração. Obrigado porque nós cremos que tu recebeste os nossos louvores. Agora, Deus, fala aos nossos corações mais uma vez, por meio da tua palavra. Pedimos a ti, ó Espírito Santo de Deus, fala-nos, abre o nosso entendimento, visita, Espírito Santo, a nossa mente e o nosso coração, que possamos ser alimentados, exortados, admoestados, incentivados, orientados por meio da palavra de Deus. É tu, ó Espírito Santo, quem fala e quem nos convence. É tu que nos acompanha nas horas de lutas, de tristezas, de alegria, de desafios, de ganhos e de perdas. Tu és aquele que consola os nossos corações. E esse culto é teu, Senhor. Ó Espírito de Deus, continue a falar no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Estava orando a Deus essa semana, pedindo, Senhor, que tu tens para nós nesse próximo culto. Aí no sábado, lendo os livros, meditando, que eu leio muito sobre os puritanos, eu leio literatura de Charles Spurgeon, que é uma das minhas referências de vida e história e mensagem. E eu parei nesse salmo e Deus falou no meu coração que tinha algo nesse salmo. E esse salmo fala muito do coração humano. E eu quero falar sobre os nossos corações, as intenções do coração, os caminhos do coração, baseado no Salmo de Davi, 131. Vamos meditar sobre o coração humano. Quando eu comecei a meditar, já veio na minha mente Lucas 18, do versículo 9, uma experiência de dois homens que oravam. E essas orações eram frutos do coração de cada um deles. Lucas 18, a partir do 9,
Diz assim, versículo 10: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano estava de pé, de longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Essas duas orações desses dois homens, orações bem singulares, Deus começou a falar no coração, mais profundamente sobre a questão do coração. Um fariseu e um publicano, todos judeus, todos israelitas, cada um olhava para dentro de si na oração. E cada olhar resumia o estado do coração de cada um. O fariseu, olhando para si, enxergava méritos, honras e valores, se sentindo assim muito importante para Deus na sua oração, que era dele mesmo para ele. Mas o publicano enxergava nada de bom dele, não buscava méritos, simplesmente na sua oração ele, sem ousar olhar para o céu, bate no peito e diz: Senhor, tem compaixão de mim, ou ser propício a mim. E isso era uma parábola que Jesus estava ensinando, mas parábolas com um tom de verdade, que era o que acontecia naquela época, na realidade religiosa de Israel. Então, a característica entre os dois: o fariseu era aquele que vivia dentro do templo, amava o templo, amava ser visto pelas pessoas e se gabava de suas qualidades. E o fariseu diz: de longe, ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas simplesmente batia no peito e dizia: Senhor, se propício a mim. A gente pode meditar em algumas verdades. Primeira verdade: nem todos no templo, nem todos que estão nos altares são fiéis e são pessoas quebrantadas. Ainda que pareça, ainda que tenha uma aparência de quebrantamento, e nem todos que estão distantes, que não estão nos altares, nem todos são pessoas ou almas irrecuperadas. Porque Deus, quando busca, não busca o local que você está, Ele busca o seu coração como está. E nessa parábola mostra que aquele sabia e sentia que estava em falta com Deus. Ele simplesmente apelou pela misericórdia de Deus. E a gente vê que o poder de Deus não está limitado ao tempo. E tem muitas pessoas que têm mais consciência de si do que outros que vivem e ministram dentro dos templos. Pessoas que não abrem mão do altar de Deus, vão para o altar, mas com os corações, na verdade, longe de Deus. Coração humano só Deus conhece de verdade. E como Deus conhece o coração? Quando Deus nos leva para os desertos da vida, no sofrer, nas escassez
real estado. Corações jubilosos saíram do Egito rumo a uma terra prometida. Parecia uma só voz, um só sorriso, um só júbilo. Saíram da escravidão e vamos para uma terra que manda leite e mel. Aparentemente eram corações unidos em Deus, mas ao entrar no deserto, quando Deus começa a permitir momentos de luta e de escassez, de desafios, ali começou a revelar o verdadeiro estado do coração de cada um deles. E nós sabemos a história dos hebreus na sua maioria do deserto. Aqui Davi, nesse Salmo 131, ele mostra o estado do seu coração, porque Davi tinha o seu coração forjado no fogo de Deus. Ele foi forjado durante muito tempo, quando ele foi perseguido por Saul, forjado na perseguição, forjado nas escassez, forjado no perigo, forjado na solidão, forjado na longa espera de um reinado prometido, que Deus ungiu em sua casa como príncipe de Israel. Então ele guardava uma esperança, uma promessa, mas o caminhar parecia ser ao contrário do que ele esperava, que Deus estava forjando o seu coração. Foi forjado na injustiça, na traição. Nessas lutas, em Romanos 5, 3 e 4 diz: também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Nesse processo, nosso coração, ele de fato, ele é quebrantado por Deus e para Deus. Mas o que é um coração quebrantado? Coração quebrantado, mas nem sempre é aquele coração choroso, nem sempre choro e lágrimas representa um quebrantamento. Pode às vezes vir com lágrimas e com choro, mas nem todo choro, nem toda lágrima é de pessoas quebrantadas de fato. O que é o quebrantamento? É se render e se deixar ser levado por Deus, deixar de resistir à sua soberana vontade. É um coração resiliente e verdadeiro diante de Deus. Às vezes nem chora, porque já secou-se as lágrimas. Mas um coração quebrantado, ele não resiste ao mover de Deus na sua vida. Nem sempre o choro representa uma pessoa quebrantada. A própria natureza nos ensina. Existe um animal muito feroz, que ele, quando devora as suas presas, ele chora. É o crocodilo. O animal que, quando vai devorando as suas presas, ele vai chorando, chorando, chorando. Então não se iluda com lágrimas, se iluda com atitudes. Ou seja, não se iluda com atitudes. Creia e veja atitudes além de lágrimas. Porque lágrimas muitas vezes enganam. Eu conheci uma pessoa, muitos anos, que eu não posso falar muito, porque capaz dela ver esse vídeo, que ela prejudicou muita gente nas igrejas. Muita gente. E ela convencia as pessoas com uma fala mansa e com muita lágrima. E as pessoas acreditavam, porque julgavam que lágrimas simbolizava sinceridade. Nem sempre. Judas traiu Jesus com um beijo. Beijo nem sempre é carinho. Lágrimas nem sempre é quebrantamento. E essa pessoa prejudicou muita gente.
Eu peço a Deus que ela tenha sido transformada pelo Senhor, porque muita gente caiu nas lágrimas. Ela era semelhante ao crocodilo que comia as presas e chorava. No Salmo 131, Davi mostra um coração realmente quebrantado e aprovado e declara para o Senhor: Senhor, não é soberbo o meu coração. Ele fazia questão de mostrar para Deus que o coração dele não era um coração orgulhoso. Ao contrário dele, o rei Saul, ele era semelhante a um fariseu, porque ele se sentia justo, ele era orgulhoso, ele era assassino, ele era obstinado ao mal, ele era desobediente, usurpador e arrogante, aquele rei. E foi ele que perseguiu a Davi, o autor desse salmo. Mas Davi podia declarar para Deus: Senhor, meu coração não é soberbo. Davi conhecia o real estado do seu coração, apesar de muitas falhas que ele teve diante de Deus. Mas o coração dele era um coração apegado a Deus. Diz a Bíblia que Davi era o rei com um coração segundo o coração de Deus. Lá em Samuel, fala assim no capítulo 13: o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Essa palavra foi uma palavra dura que Deus deu ao rei Saul, após ser reprovado, após ter esgotado todas as oportunidades de ser fiel a Deus, porque ele tinha um coração duro e obstinado. Ele falou: eu achei, eu procurei e encontrei um homem que tem um coração segundo o meu coração. Esse era Davi. Então nós precisamos conhecer a nós mesmos, o estado do nosso coração, segundo a luz das Escrituras Sagradas. Certa vez um judeu, no livro de sabedoria, a essência do Talmud, ele diz assim: precisamos ler a Bíblia contra nós, não ao nosso favor. Precisamos deixar com que a Bíblia nos corrija, nos lapide, mostre o nosso real estado diante de Deus, para que possamos realmente nos converter. A Bíblia nos chama para olhar para dentro de nós, e a luz das Escrituras nos vai mostrar como está o estado do teu coração. Eu tenho que saber como eu sou, assumir o meu estado e pedir: Senhor, socorre o meu coração, vê se há algum mau caminho endireita, para que eu possa louvar e adorar o teu nome. Na história da filosofia, teve um filósofo que dividiu a história, chamado Sócrates. A filosofia dividiu-se entre pré-socrática, antes de Sócrates, socrática no tempo dele e pós-socrática. E essa revolução da filosofia foi através de uma máxima chamada: conheça a ti mesmo. É a chamada filosófica do homem. A ideia filosófica dessa máxima ressalta a importância do autoconhecimento como o primeiro passo para a sabedoria e compreensão do universo. Mas é tão relevante essa ideia que o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, 28, ele diz assim: pare e examine o homem a si mesmo. Examine-se a si mesmo e coma do pão. É necessário o homem olhar para dentro dele e reconhecer qual é o real estado da sua vida e do seu coração, porque os olhos de Deus conhecem o profundo da alma do homem, e ele está se apresentando diante de Deus. Então Paulo nos exorta: antes de você comer do pão e beber do cálice,
Examine-se a si mesmo. Olhe para dentro de você. Diga: Senhor, sonda o meu coração, pois tu sondas e me conheces. Como está escrito no Salmo 139. Examine o homem a si mesmo. Olhando para nós mesmos, norteado pela ótica das Sagradas Escrituras, a sua luz ofusca em nós qualquer visão meritória, de mérito próprio, mas apenas deixa um facho de luz que nos revela a bondade e a graça de Deus. Foi a oração do publicano. Ele não viu nada de bom nele, mas o facho da misericórdia na sua mente, ele sabia que havia a misericórdia de Deus. E ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Esse é o coração pelo qual há uma abertura para Deus trabalhar. Mas o coração do fariseu orgulhoso, lapidado nele mesmo, se vangloriando de méritos e méritos comparativo ao outro, fez com que a sua oração mostrasse um estado morto, podre e vegetativo espiritualmente diante de Deus. Precisamos deixar Deus nos mostrar como está o nosso coração. O coração de Davi era um coração vigilante e bem guardado no amor e no temor a Deus. Quando ele passou um dos piores momentos da sua vida, quando ele comete aquele pecado, ele foi exortado por um profeta, quando da sua boca ele sentenciou a sua morte, quando ele disse: esse homem tem que morrer. E o profeta fala: esse homem é você. O seu coração é como que fosse atravessado pela consciência e pelo temor. E ele não retrucou, ele não tentou se defender, ele não se esquivou, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. E lá no Salmo 51, ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele ora e chora: não retirei de mim o teu espírito, porque tudo perderia o sentido, a vida, o reinado, tudo perderia o sentido se o coração dele se tornasse um coração vazio de Deus. Que ele era tão ligado ao coração dele com o de Deus, que não tinha como sobreviver sem sentir a presença de Deus. Esse homem conhecia o seu coração. E a pergunta que Deus faz hoje para nós: como está o teu coração? O que o teu coração está realmente apegado nessa vida? É a Deus? É a eternidade? É você mesmo? São os teus bens? São as tuas conquistas? O que encheu o teu coração? O que o teu coração almeja mais? Deseja mais? Busca mais? Planeja mais? Para onde o teu coração está te levando? Davi, no Salmo 51, versículo 1, ele fala: meu coração não é soberbo, e nem arrogante o meu olhar. Será que nós podemos declarar isso diante de Deus? Que o nosso coração não é soberbo e nem produz arrogância no nosso olhar? A arrogância é um termo muito falado na Bíblia, em Provérbios, devido ao perigo de um coração arrogante. O que é uma arrogância? Um forte orgulho e senso de autoimportância manifestado por uma atitude de superioridade, desprezo pelos outros, uma superestima das próprias habilidades e
eu odeio a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Diz o Senhor: eu odeio a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. A Bíblia diz que a boca fala o que está cheio do coração. Coração arrogante, os lábios são arrogantes. Deus resiste, Deus odeia. Que ele jamais será glorificado no coração prepotente e arrogante. E Tiago 4,6 fala: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Como está o teu coração? É a pergunta de Deus nessa noite. Mateus 11:29, o Senhor fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração. Jesus é manso e humilde de coração. Nunca se achou arrogância, embora fosse Deus. Nunca se achou altivez no coração de Jesus, embora ele fosse soberano. Mas ele declara: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é jugo? Jugo é que nem canga, aquela madeira que bota no ombro do boi. E alguns bois bravos, eles são amansados quando ele é colocado do lado do boi manso. O bravo vai tentar fazer de tudo, mas chega uma hora que ele se cansa, porque o boi manso continua nos seus passos. Até que de tanto andar junto de um manso, o boi bravo começa a amansar. Andando lado a lado com Jesus, tomando o jugo de Jesus, Jesus amansa o teu coração. O rei Saul, ele é semelhante ao boi bravo, não queria ser amansado pela lei de Deus. E a sua arrogância o matou, e roubou dele, tirou dele a sua coroa real. E foi entregue a um homem de coração quebrantado, que o próprio Deus disse: busquei e achei o homem segundo o meu coração, ele será príncipe sobre o meu povo. Davi era manso e via o Senhor como um pastor e ele como uma ovelha. Coração de ovelha é um coração segundo o coração de Deus. Tem características maravilhosas. Ele diz aqui, vamos voltar para o Salmo 131. Ele diz assim: não é orgulhoso, Senhor, não é orgulhoso ou soberbo meu coração. Por que não é orgulhoso? Porque o orgulhoso se afasta. O orgulhoso se isola. O orgulhoso olha as pessoas de longe e de cima para baixo. Ele diz: eu não preciso de ninguém, eu não tenho mais nada para aprender. Quem é você para me ensinar? Quem é você para me exortar? Que o orgulho cega, e não o orgulhoso ele se afasta daqueles que ele julga ser inferior a ele. Mas Davi fala: meu coração não, meu coração não é orgulhoso. E não é arrogante. O arrogante é o contrário. O arrogante é aquele que agride e ataca. É aquele que não descansa enquanto não vê o fim, a destruição daquela pessoa que ele não gosta. Arrogante. Está sempre em conflito. Mas ele fala: não, nem arrogante o meu olhar, porque o olhar é fruto do que consta o coração. E diz mais: não anda à procura de grandes coisas, de coisas maravilhosas demais para mim. Isso saiu da boca de um rei. Os reis tinham direito a tudo que a sua alma desejasse. Quando o povo pede um rei, Deus falou: diga ao povo, os direitos do rei era quase que
na sua vida, porque quando o coração está preenchido de graça, de glória, de presença, você não faz tanta questão. Se tiver, amém, se não tiver também, amém, porque você já está saciado com a presença de Deus, e a tua alma tem paz. E quando os homens se matam para ficar ricos, um se abota no outro, cada um tentando ser melhor do que o outro, buscando lugares melhores, um coração cheio de Deus descansa, porque a sua busca termina quando ele se encontra com Deus. Santo Agostinho, filósofo cristão, ele diz assim: fizeste-nos para ti, Senhor, inquietos estão os nossos corações, até que se descanse em ti. A busca do homem termina quando ele encontra Deus. Deus é o fim da linha dessa vida, é o alvo maior, é tudo que você precisa. E quando você encontra Deus nessa vida, Ele vai te apresentar com uma eternidade de glória. Coloca o teu coração na busca desse Deus. Coloca o teu coração na sede de conhecimento. Coloca o teu coração na busca de fazer algo que glorifique a Deus. Coloca o teu coração para ser um aprendiz de servo. Fala: Deus, limpa esse coração. Eu não quero soberba, eu não quero vaidade, eu não quero orgulho, porque essas coisas me afastam de ti. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Como nós cantamos às vezes no louvor: dá-me um coração igual ao teu. Davi tinha esse coração, e Salomão, seu filho, nos dá uma grande lição sobre isso. Lá em 1 Reis 3, diz assim, a partir do versículo 5: a gente fala Gibeão, mas é errado, no hebraico é Gibeão. Gibeão, não tem som de jajé, é Gui. Seria: ei, Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos, e Deus me disse: peça o que você quer que eu te dê. O Deus Criador dos céus e da terra, do universo, diz para ele: o que tu pedir eu te dou. Ou seja, e além da imaginação humana, o que ele pedisse, Deus tinha poder para dar. E Salomão respondeu: foste bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e retidão de coração. Retidão de coração diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo no lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de uma criança e não sei como devo agir. Primeira coisa que você vê nesse coração, Salomão: reconhece a bondade de Deus na vida do seu pai. Tu fizeste tanto pelo meu pai, é como que o que tu fizesse meu pai já está de bom tamanho para mim. O reino que ele deixou está tudo de bom para mim. O que mais eu posso pedir como rei? Ele reconheceu a bondade de Deus na vida de Davi, mantendo o coração de Davi um coração segundo o coração dele. E no versículo 7 fala: ah, Senhor, agora, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo, olha, se diminuindo no lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de uma criança e não sei como devo agir. Outra característica desse coração quebrado: reconhecer a incapacidade de governar. Eu não sei, eu sou como uma criança, quem sou eu? Enquanto a gente almeja o trono, na escola matava até
e dê o teu servo coração compreensível para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar esse grande povo? Ele pediu a Deus um coração compreensivo, prudência, sabedoria e discernimento entre o bem e o mal. Porque discernimento entre o bem e o mal faria com que ele tivesse um reinado justo. Eu quero ser justo com todos, não quero ser injusto. Para isso eu tenho que ter sabedoria e discernimento para entender a preocupação dele é não ser um rei injusto como foi Saul, mas um rei justo como foi o seu pai Davi. E Deus olhou para aquela oração, para aquele pedido, e Deus simplesmente se agradou e disse: já que tu não pediste riquezas, nem glórias, nem longevidade, nem destruição dos inimigos, eu vou te dar isso, e até o que tu não pediu, porque tu pediste a coisa certa, pediste aquilo que eu espero dos meus servos, um coração obediente a Deus, um coração que tem sede de justiça, um coração que rejeita a arrogância, um coração humilde, um coração dependente de Deus, um sentimento que se Deus não estiver à frente, não há reinado. Se Deus não está à frente, não tem pastoreio. Se Deus não está à frente, não tem ministério nenhum, porque a glória vai ser para o homem. Mas quando eu digo: Senhor, não passo de uma criança, me dê sabedoria, e Deus começa a te usar, a glória é para Ele. São esses corações que Deus busca. Davi fala: Senhor, não é soberbo o meu coração, e nem o arrogante o meu olhar. E ele fala agora no versículo 12: pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Calar a minha alma significa não se precipitar com palavras, descansar em Deus pela fé, ser resiliente diante de Deus, como a criança desmamada, se aquietando, é como a nova fase. Agora estou pronto para um novo tempo na minha vida. Tem muitos que passam a vida inteira precisando de leite, de leitinho, é como uma criança mamando no seio da mãe, e já era tempo de ele sair e ser desmamado. Mas o salmista Davi fala: não, eu me aquieto no Senhor, eu descanso no Senhor, eu confio no Senhor, como uma criança desmamada descansa no colo, nos braços da sua mãe. Esse é o coração, modelo de coração aprovado. Senhor, não é soberbo o meu coração, e nem arrogante o meu olhar. Não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Assim é minha alma dentro de mim. E ele fecha: espera, Israel, espera, igreja, espera, irmãos, no Senhor nosso Deus, desde agora e para sempre. Apresente a Deus o estado do teu coração, olhe para dentro de si como olhar a partir da Escritura. Não se assuste com as impurezas que vai ver, mas saiba que o sangue de Cristo purifica todos os nossos corações e consciência, para que possamos
nós e faça com que o nosso coração venha competir com o coração de Deus. Nós não somos justos, nós não somos bons, nós somos resultado da misericórdia de Deus. E o outro puritano ora assim: destrói em mim todo pensamento altivo, quebra o orgulho em pedaços e espalha o vento, aniquila cada trapo imundo de justiça própria, implanta em mim verdadeira pobreza de espírito, Senhor. Humilha-me para que eu possa odiar e aborrecer a mim mesmo. Abre em mim uma fonte de lágrimas penitentes e quebranta-me então sangue. Assim, meu coração será a habitação própria para Deus. Como está o teu coração? Que Deus possa falar melhor ao coração de todos nós, porque Deus se interessa em nossos corações, porque os nossos corações é que nos guiam. Nossos corações ou nos aproxima de Deus ou nos afasta de Deus. Irmão, pode soltar. Eu vou cantar esse salmo, Salmo 131, e você medita como está o teu coração. Glória a Deus. Tudo que Deus quer em nossas vidas é um coração sincero para Ele. Louvado seja o teu nome. Aleluia.
nossos corações limpos e puros. Nossos corações são atacados todos os dias neste mundo, Senhor. Espíritos malignos jogam sugestões, mentiras, intrigas, para ferir e manchar os nossos corações. Mas nós pedimos, Senhor, nos cobre com o sangue de Cristo. Preserva os nossos corações na pureza, na piedade, na santidade, ó Deus. Porque Tu buscas, Senhor, adoradores que adoram Espírito e verdade, mas não há adoração se o coração não for puro, Senhor. Não há mérito em nós, não há merecimento algum. É a graça maravilhosa de Deus, o poder da transformação que o Espírito Santo faz em nós, que nos dá força para vencer a nossa natureza pecaminosa e pela Tua palavra buscar Teus caminhos, ó Deus. Santifica-nos, Senhor. Transforma os nossos corações como foi o coração de Davi. Um coração que Te agradava, porque reconhecia como errava, pedia perdão, se humilhava e se levantava de novo e ia para o altar adorar o Teu nome. Possamos ter um coração como foi do rei Salomão, que não desejava coisas além, coisas que ele não se sentia merecedor. Não era a coroa de ouro nem um trono que ofuscava os seus olhos, mas sim ser um homem de coração, como foi o coração de Davi. Para que haja no seu coração o discernimento entre o bom e o mal, entre o verdadeiro e o falso, para que não haja injustiça na sua vida, para que os seus lábios proclamem justiça e as suas mãos trabalhem para a justiça. Coração piedoso, sensível, que vê a dor do próximo. Coração voluntário para ajudar aqueles que precisam, antes mesmo que lhe venha um pedido de socorro. Um coração que se antecipa, que percebe a necessidade do próximo. É o coração, segundo o coração de Deus, que nos amou primeiro quando ainda éramos pecadores. Limpa os nossos corações, para que possamos dizer: meu coração não é arrogante nem soberbo, e nem meus olhos, Senhor, são arrogantes. Nem meu coração me leva a me desgastar por coisas dessa vida, não. Meu coração anseia por Ti, Senhor, como disse o salmista. Como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede do meu sim. Coloca sede nos nossos corações de sinceridade, pureza e verdade. Tira toda a mancha negra de nossos corações. Faça-nos pessoas de corações livres e puros, que agradem a Ti. Cura as feridas, corações feridos, cura, Senhor. Corações traumatizados, cura, Senhor. Corações endurecidos, quebranta, Senhor. Para que todos nós possamos ser uma igreja, como está escrito em Atos, da multidão dos que creram era um só coração. Opera esse milagre no nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Eu nem olhei para o relógio, eu sabia que tinha passado, embora no meu deu 5 minutos. Irmãos, pedir aos irmãos uns detalhezinhos para te ajudar. Tentar evitar de pegar muitos copos. Às vezes tem pessoas pegando 2, 3 copos para beber água uma vez. Vamos tentar usar só um copo cada vez, para a gente não ter tanto gasto de copos. E outra coisa, irmão, nós temos coisa voluntária. Nós temos irmãos de idade que têm necessidades de uma ajuda de macarona, que porque está sempre dando macarona para alguém que é de idade, que mora longe. Abençoa essa pessoa. Porque quando meu carro era aquele carro grande, eu botava até 8 pessoas dentro. Hoje
O meu é pequenininho, é que nem uma joaninha. Até atrás só cabe 2, 3 abertos. Então quem puder abençoar algum idoso que está indo para casa, ou gestante, que não tenha carro, vamos ajudar uns aos outros. Isso é fruto de coração quebrantado. Se o carro tem uma vaga e tu vai passar por um caminho, leva. Ou se você quiser sair da tua rota, sai da minha rota para abençoar as pessoas. Não me custa, não vai acontecer nada de ruim. Bateu no meu carro, bateria em qualquer lugar, não tem nada a ver a batida do meu carro, Deus está abençoando as pessoas. São coisas que acontecem. Mas se cada um procurar ajudar de alguma forma o irmão, Deus com certeza se agradará. Quarta-feira, irmãos, continuo convocando. Venha os nossos cultos de oração. Eu estou fechando aquela série de mensagens sobre o Evangelho. Talvez eu conclua agora quarta-feira. E vou talvez iniciar uma série sobre regeneração. Venha orar conosco. Venha louvar conosco. Venha aprender hinos do cantor cristão. Venha estar juntos, chorando uns com os outros. E venha estudar a Bíblia. Tem sido uma bênção no nosso estudo. Lembrando que quem não está inscrito no canal, se inscreva, que esse culto foi filmado, você pode rever a mensagem do culto. Os cultos de quartas-feiras estão sendo filmados, o irmão Rafael está fazendo um trabalho maravilhoso, o irmão Paulo faz a edição. Se inscreva no canal para você rever as mensagens, né? Ou quando você não puder realmente vir ao culto, depois em casa você vai assistir e participar daquilo que Deus falou ao coração da igreja, amém? Agradeço mais uma vez a todos os visitantes. E vamos ficar de pé, eu sei que passou um pouco da hora. Que Deus abençoe a todos. A esposa do pastor Bertolino, um prazer conhecer a irmã. Eu conheci o pastor só de ouvir falar, e outros de ouvir falar, mas com certeza deixou um legado, deixou uma história aqui. E todos os pastores que passaram por essa igreja foram importantes para Deus, todos, sem exceção de nenhum. Enquanto eu estiver aqui, eu estou dando o meu melhor para quando eu for para outro lugar, os irmãos possam dizer: fomos abençoados pela família do pastor Luiz. Não sou perfeito, longe disso, mas eu tenho dado o meu melhor. Eu sei que não agrada a todos, mas eu tenho paz no meu coração com Deus. Quem conhece o meu irmão, até o futuro. Então vamos valorizar os pastores que passaram por aqui, os irmãos, os obreiros, porque todos nós trabalhamos para o reino de Deus, e só Deus sabe o futuro de cada um de nós. Feche os olhos e dá a Deus apostólico em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, e toda a igreja de Cristo espalhada nos cantos da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Dá o Senhor, irmão, nós estamos encerrados. Eu vou cumprimentar os irmãos.